Mas aí, César, aqui na fatologia, na primeira página, você coloca na terceira linha de baixo para cima, autoavaliação da errologia pessoal. O que você acha que a errologia, né, a listagem das nossas omissões, dos nossos erros, pode ajudar nisso? É porque não basta só você assumir o erro, né? Muitas vezes as pessoas, quando erram, elas falam, ah, tá, errei. E tipo assim, viram a página. Mas elas não vão no cerne da questão para avaliar o porquê que aquele erro de fato aconteceu. E se aquele erro, por exemplo, é advindo de um trafar que já acompanha ela há milênios. Então, o que a gente observa? Muitas vezes, os erros, eles se repetem, né? Só que em ocasiões diferentes. A pessoa, por exemplo, tem um processo de leviandade. Ela subestima, ela hipovaloriza as encrencas, né? Então, o que acontece? Essa leviandade, às vezes, ela vai se manifestar de diversas formas e vai ser só através de uma autodissecação fria da pessoa avaliar profundamente o porquê que ela mantém esse traço fardo de alimentar um processo de leviandade que ela vai conseguir mudar. Então, quando a gente coloca esse ponto, né, que é a autoavaliação da errologia, é ela procurar ir a fundo, dissecar. Nada que acontece com a consciência é o acaso. Isso já virou até um jargão comum. Mas o fato é que a pessoa tem que parar para analisar quando acontece alguma coisa de errado, ir para um laboratório, se isolar, fazer a sua câmara de reflexão, a sua técnica das 5 horas, seja lá o que for. E não raro ela vai chegar a essa conclusão, que aquilo que está prejudicando ela, na verdade, não é uma coisinha simples, é algo que acompanha há muito tempo. Então ela tem que saber que aquele esforço que ela está fazendo não é só contra uma coisa simples, é contra, às vezes, algo que integra a personalidade dela, integra o temperamento dela já há milênios, né? E aí, se ela atacar aquilo ali com força, com vontade, ela consegue fazer a reciclagem intraconsciencial. César, na página 30, na quarta linha da fatologia, você coloca a reversão do ato anticosmoético a favor da evolução consciencial. Você pode dar alguns exemplos, algumas técnicas de como é que se faz essa reversão? Eu acho que a pessoa ela tem que buscar dentro dela todo o arcabouço de conhecimento que ela já formou até então. Então ela tem que evocar o curso intermissivo dela, ela tem que evocar os amparadores e colocar aquilo em prática para, de fato, reverter aquilo que ela possa ter feito de errado a favor da evolução consciencial. Então, eu vou citar mais um exemplo. Por exemplo, eu citei no início aqui da tertúlia a questão de ação, né, de execução. Eu integro uma família que o meu pai formou um conjunto de empresas que teve o seu auge, chegou a ter 585 funcionários. Depois de um tempo entrou num processo de crise devido à concorrência, que era muito difícil, e entrou em declínio, né? E o que acontece? A gente passou por um período muito difícil, uma época, né? Onde você, de fato, a empresa estava numa crise enorme, com uma dificuldade financeira enorme, e quando você vê que algo está errado, que a empresa, por exemplo, está passando por dificuldade, o ideal é que você ponha um ponto final naquilo ali, né? E não fique empurrando com a barriga, que não foi o que aconteceu, né? Acabou se empurrando muito, isso gerou uma série de problemas para as pessoas que estavam envolvidas, não só para a família diretamente, mas para um monte de gente que ficou credora. E o fato, então, é que, uma vez que a gente conseguiu, de fato, aplicar a cosmoética, a gente conseguiu começar a reverter essa situação da empresa. Isso foi se revertendo ao longo de muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente fechou no ano de 2003, até hoje ainda tem um saldo, mas com certeza hoje o saldo é muito mais positivo do que negativo. E essa experiência, por exemplo, Cris, que a gente amealhou administrando uma série de dívidas, de problemas financeiros, hoje elas nos dão um certo estofo
para ajudar pessoas que, por exemplo, chegam na IEC com problemas financeiros, né? Então, você vê casos de pessoas que, às vezes, já chegaram na IEC pensando em suicídio, com dificuldade financeira séria, porque o cartão de crédito está vencido, o cheque especial está vencido, está tudo vencido, a pessoa não sabe o que fazer. E, às vezes, aqueles 15 mil reais, 30 mil reais que a pessoa deve, aquele é o fim do mundo para ela, né? Então, eu acho que é isso aí, é você pegar a experiência sua e botar, revertendo isso, né, a favor da evolução, no sentido de ajudar outras pessoas, né? Eu dei um exemplo, mas teria muitos outros.